nós estamos, ó Deus, adorando de todo o nosso coração. Aqui se encontra a sua igreja, ó Pai, que veio para te adorar. Meu Deus, nós entendemos que fomos criados para isso, e de maneira nenhuma, Deus, deixaremos um dia sequer de adorar o Senhor, de louvar o teu nome, de exaltar o Senhor. Nos reunimos agora como igreja, Senhor, para te adorar em espírito e verdade. Pai, sonda os corações aqui, meu Deus. Sonda cada um que aqui está presente, manifesta, meu Pai, o teu poder. Eu peço agora, Espírito Santo de Deus, abra o nosso entendimento, nos traga a revelação da sua palavra, traga a luz do entendimento da sua verdade para cada uma dessas pessoas que aqui está, Senhor. Sonda, meu Pai, os corações. Você não sabe o que cada um almeja, você não sabe o que cada um deseja. Então, meu Pai, manifesta o teu poder nessas vidas, porque o que nós sabemos, ó Pai, é que o Senhor nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade com o seu poder. Por isso precisamos dele em nossa vida, Pai. Como igreja, fale com o seu Deus, se desligue de todas as coisas agora. Diga, Senhor, eu vim essa noite para te adorar. Diga, Senhor, eu vim essa noite para te bendizer. Espírito Santo de Deus, comece a encher os corações aqui. Espírito Santo de Deus, comece a encher cada uma dessas pessoas, porque vieram para te adorar, porque vieram, porque sabem, ó Deus, que necessitam de ti. Ó meu Deus, nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. E louvado seja Deus. Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus. Pode se assentar, irmãos, fiquem à vontade. Louvado seja Deus. Aqui nós estamos nessa noite, mais uma noite de adoração, mais uma noite de louvor ao nosso Deus, noite de adorarmos a Ele. O diabo quer roubar sempre a adoração a Deus, mas você entende isso, nunca vai permitir que isso ocorra. Amém? O povo de Israel, quando saiu do Egito e saíram para a terra prometida, a viagem que eles iriam fazer duraria 40 dias, mas durou 40 anos. Agora, qual é a razão dessa viagem de 40 dias durar 40 anos? A palavra de Deus diz que isso aconteceu porque eles murmuravam contra o Senhor, murmuraram contra Moisés, murmuraram contra Deus, e Deus se irou muito com relação a isso. O que eu quero dizer com isso, meu irmão? Quando a gente murmura, a gente impede o agir de Deus na nossa vida. Por quê? A murmuração é o louvor do diabo. O que o diabo quer é roubar o louvor a Deus. Quando nós louvamos a Deus, os caminhos se abrem, tudo flui. Por quê? Porque nós estamos em comunhão. Então o diabo quer que você tenha uma vida de ímpio. O que o ímpio faz? Ele não adora a Deus. O diabo não quer que você adore a Deus. Então nunca deixe de adorar o Senhor. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Eu convido você a ler a sua Bíblia comigo, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Eu quero pedir para que a o som está me reclamando bastante. Deixe ele bem agradável, está muito alto o som da igreja. Pode deixar mais suave, bem gostoso para o povo ouvir. Se puder ajudar aqui, Deus, liga essa caixa de som para à frente, não para mim. Isso, microfone menos, essa também, isso. Agora vai melhorar o som, deixa bem agradável, não precisa aquele som muito alto. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Deixa eu falar aqui com vocês. Domingo agora nós começamos uma série de mensagens chamadas Guiadas pelo Espírito Santo. Nós falamos no domingo, quero falar aqui hoje, da importância de ser guiado pelo Espírito. Meu irmão, diante de tantas vozes neste mundo, de tantos pensamentos que surgem em nossa mente, qual é que tem que nos governar e nos guiar? É a voz do Espírito Santo de Deus. Mas aí muitos crentes erram, eles confundem a voz do Espírito Santo com o seu sentimento, com aquilo que estão sentindo. Quando ela se entristece com uma pessoa, quando ela se entristece com um amigo, ele logo quer virar a cara para esse amigo. Meu irmão, às vezes você tem que permanecer. As relações, elas só vão ser verdadeiras quando você sobreviver à decepção. Existem pessoas que não querem passar pela decepção, por isso nunca tem relações duradouras. Irmão, nenhuma relação ela pode dizer que é verdadeira se você não teve decepção. Parece incoerente, eu sei que o mundo não fala isso,
O mundo, e quem é mundano também não quer, quem é crente carnal também não quer passar por decepção. Ele quer sempre ser correspondido. Mas pensa comigo, meu irmão, Jesus ele foi decepcionado. A relação de Jesus com seus discípulos. Você sabia que até os discípulos se decepcionou com Jesus? Eles criaram uma expectativa em Jesus. Judas, ele foi aquele discípulo que se decepcionou, mas não agiu como verdadeiro cristão, como verdadeiro servo. Já Pedro se decepcionou com Jesus. Ele se decepcionou por quê? Porque ele criou uma expectativa. Ele pensou algo sobre Jesus e Jesus não correspondeu àquela expectativa. Ouça o Espírito Santo. Amém, pessoal? Amém. Ouça o Espírito Santo. Entenda bem. O Pedro, ele criou uma expectativa com Jesus. E Jesus não correspondeu àquela expectativa. O que é que Pedro fez? Pedro se entristeceu com Jesus, mas ele jamais abandonou Jesus. A vitória daquela quebra de expectativa, daquela decepção, firmou os relacionamentos. Por quê? Porque quando você vence a decepção de um relacionamento, eu não estou falando sobre traição nem nada, apesar de Jesus ter passado por isso. Eu estou falando de você criar expectativa, ser frustrado, esperar algo não ser correspondido, e isso te traz uma decepção. Mas quantas são as pessoas que estão abrindo mão de amizades, mãos de emprego, até mão de igreja, porque se decepcionou? Pessoas assim nunca vão ser pessoas firmadas em relacionamento, nunca vão construir história. Sempre estão começando as coisas e interrompendo aquilo que começaram por causa de uma decepção. São pessoas que não amadurecem, nem humanamente falando e nem espiritualmente falando. Consegue compreender, sim ou não? O Judas, ele se decepcionou com Jesus. Ele se decepcionou quando Jesus recebe aquela oferta, aquele vaso de alabastro que foi derramado em seus pés, aquele perfume caríssimo que foi jogado nele. Judas esperava o quê? Que Jesus não aceitasse aquilo. Então, o Judas tinha uma expectativa sobre aquele momento. Quando Judas viu aquela mulher jogando aquele unguento caríssimo, ele achou que Jesus ia repreender. Jesus não repreendeu ela. Olha só, eu acho que vai acontecer algo e não acontece, me decepciono. Meu irmão, se você não for guiado pelo Espírito, para não ser guiado pela decepção, você nunca se firma em lugar nenhum, nem em relacionamento, nem amizade, nem no emprego, nem igreja, nem nada. Você sempre é uma pessoa vulnerável e não permanece, nunca constrói relacionamentos duradouros. Você vive com quebra de vínculos, e é isso que o diabo quer. Por quê? Porque o diabo sabe que aonde há união, ali o Senhor ordena a bênção. Ele não quer que você esteja em união. Ele quer que você esteja sempre reconstruindo relacionamentos e nunca firma união com ninguém e com nada e com lugar nenhum. Consegue compreender, sim ou não? Quando o Jesus, ele não correspondeu à expectativa de Judas, aquilo entristeceu Judas. E quantos estão assim hoje, irmão? Ele espera algo do irmão, ele espera algo de um obreiro, ele espera algo do pastor, ele espera algo da igreja, ele espera algo do marido, espera algo da esposa, espera algo do chefe, e às vezes não acontece, está decepcionado. Ele já logo entristece e diz: vou sair de lá, eu vou abandonar aquilo, eu não vou mais continuar, eu não vou mais lutar pelo meu casamento, eu não vou mais lutar pelo meu filho me decepcionou, minha filha me decepcionou. Meu irmão, nós somos guiados pelo Espírito. O crente que é filho de Deus é guiado pelo Espírito. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus é categórica em afirmar: os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. A palavra guiada significa dirigido constantemente. Então, traduzindo isso, os filhos de Deus são constantemente dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, nada pode me levar a tomar uma atitude a não ser o Espírito Santo de Deus. Consegue compreender? Sim ou não, pessoal? Quando estão entendendo, diga: eu estou. Isso para reafirmar na tua mente, no teu coração, aquilo que você está ouvindo.
Quando Judas se decepciona com Jesus, daquele momento até a traição foi questão de tempo. O Judas, eu fico imaginando que ele faz igual nós, como o ser humano hoje faz, porque ele era um ser humano, normal como nós. Ele decepciona e fica tentando, mas aquilo vai no coração dele. Aquilo vai no coração, e ele vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, até que chega um momento que ele não aguenta mais empurrar. E nesse tempo que ele está empurrando, o que ele está fazendo? O que o diabo está sugestionando para ele? Dando para ele informações que vão dar amparo para que ele faça aquilo que precisa ser feito. E aí ele vai se munindo de informação, por causa disso, por causa daquilo outro, olha aquilo lá, olha aquilo outro, olha aquilo ali, olha aquilo lá. Então o diabo fica trabalhando, mas ele já tinha entrado. Ele entrou quando? Quando você não decidiu ser guiado pelo Espírito. Quando você, meu irmão, deixou que a situação te ferisse. Amém, pessoal? É aí que nós precisamos ser guiados pelo Espírito. E hoje nós estamos aqui para falar sobre ser guiado pelo Espírito no casamento, na família, em nossa relação conjugal. Quantas coisas acontecem que nós, ao invés de sermos guiados pelo Espírito, somos guiados pela circunstância. Amém, pessoal? Existiu um homem que foi considerado o apóstolo da fé. Esse homem se chamou Smith Wigglesworth. Vocês já ouviram falar muito sobre esse homem, e vou falar hoje novamente. Quem ouviu tem um pouco de paciência de ouvir novamente, mas outros precisam também aprender. Este homem, ele era, antes de ser um apóstolo da fé, um encanador. Essa era a profissão dele. A mulher dele servia a Deus e ele não servia. E um dado momento, meu irmão, Smith Wigglesworth colocou uma ordem, falou para ela: eu não quero mais que você vá para a igreja. Se você for para a igreja, está terminado o nosso casamento, ou você não entra mais dentro de casa. E ela disse para ele assim: eu sempre serei submissa a você, mas antes de eu me submeter a você, eu me submeto ao meu Deus, e ele jamais vou abandonar. E ela foi para a igreja. Amém, pessoal? E ela foi para a igreja. Quando ela voltou para casa, a promessa estava cumprida, a porta fechada, e ela não entrou para dentro de casa. O que ela fez? Dormiu na varanda de casa. Passou a noite toda no frio. Quando amanheceu o dia que ele abriu a porta, ela o abraçou, o beijou, entrou para dentro de casa e agiu como se nada tivesse acontecido. Irmão, igual as mulheres hoje em dia. Amém, pessoal? As mulheres de Deus, sim. Amém, irmãs? As mulheres naturais não conseguem fazer isso. Imagina, cadê o amor? Vou reagir, vou brigar. O que aconteceu, meu irmão? Preste atenção nisso. Aquele ato levou Smith Wigglesworth a se quebrantar diante daquela situação. Agora, presta atenção no que eu vou te dizer. Foi aquela mulher que fez isso? Não, foi o Deus dela que fez isso. Só que Deus jamais vai atuar antes que se cumpra a sua palavra. Deus jamais podia quebrantar aquele homem enquanto ela não cumprisse a palavra que cabia a ela cumprir. No dia em que ela cumpriu, Deus falou: agora é comigo. Você cumpriu a sua parte, agora é comigo. Consegue compreender? E se fosse como muitas mulheres que não desejam ser guiados pelo Espírito, ou não são pacientes para ser guiado pelo Espírito? Eu não vou fazer isso porque eu não sou besta, eu não nasci ontem, eu não dependo de homem para viver, e começa com as conversas de feminista, e aí ela pensa que vai vencer desse jeito, e a vida dela é um verdadeiro inferno. Consegue entender, sim ou não? E aí a pessoa passa ano e sai ano e a vida não muda. Por quê? A palavra de Deus diz, meu irmão, que melhor é obedecer do que sacrificar. Quem não obedece a palavra, quem não cumpre a palavra, está sacrificando. Consegue entender? Repita comigo: é melhor obedecer do que sacrificar. Meu irmão, é muito melhor você obedecer a palavra. Quem não está obedecendo, está sacrificando. Esse homem se converteu, se tornou um grande apóstolo da fé, chegou ao nível, já contei aqui também,
que ele chega em uma das suas missões, e ele chega na sua casa, a casa dele forrada de carta. Antigamente não tinha WhatsApp, tinha e-mail, era carta. A casa dele forrada de carta com pedidos de oração para ele. Ele olhou para tudo aquilo, chamou os seus auxiliares e disse: está na hora de Smith Wigglesworth sair de cena, para que este povo continue servindo a Deus, porque eles estão me colocando no lugar de Deus. Entrou para dentro da sua casa e orou: Pai, me recolhe, porque eu jamais quero tomar o seu lugar. E Deus o recolheu. Meu irmão, olha o nível de vida espiritual que esse homem chegou. Mas o que levou ele a se quebrantar diante de Deus? A obediência de uma mulher que foi guiada pelo Espírito Santo de Deus. Consegue compreender, sim ou não? E não é só a mulher, o homem também precisa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, pessoal? Então eu quero que você pense agora, meu irmão, na sua vida com Deus, o que tem te guiado? O que é que tem te guiado? O que você gosta? Quantas pessoas dizem assim: eu estou procurando alguma coisa que me faz bem. Meu irmão, será que tudo que faz bem é de Deus para nós? O apóstolo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, nem tudo me convém. Paulo não estava dizendo que o pecado não convinha, ele estava dizendo que tinha coisas lícitas que não convinha a ele. Será que se eu buscar aquilo que me faz bem, é o que Deus quer para mim? Aí a gente vive uma vida religiosa, sem uma vida de servo e de filho de Deus, uma vida assim: eu estou na igreja, hoje eu fui na igreja e me senti bem. Por que você sentiu bem? O pastor falou algo que eu gostei, o ministro cantou uma música que eu gosto, hoje quem cantou foi o fulano, gostei muito, que eu gosto quando ele canta, me faz bem. Percebe, meu irmão? Não é que você tem que querer as coisas que te faz mal, mas esse tipo de pensamento e esse tipo de atitude gera uma preocupação, e você deveria ficar preocupado com esse tipo de pensamento, que você só fica motivado quando algo te faz bem, que você só fica feliz quando alguém te aplaude, quando alguém joga confete em você, quando alguém te elogia. Meu irmão, você precisa ser como Jesus. Mas eu jamais serei. Meu irmão, Jesus jamais falaria algo para que nós viéssemos fazer, se não tivéssemos condição de fazer. Ele diz que nós devemos imitar a Deus. Se Ele diz que eu devo imitar, eu tenho condição de imitar. Essa condição está onde? Está em me submeter à sua palavra. Quantos entendem? Digam glória a Deus. Então, meu irmão, devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Meu querido, eu estou aqui nesse altar porque o Espírito Santo me guiou. Não é porque era-me favorável, não era favorável quando eu tomei a decisão. Não tinha nem um pouco de favor ao meu lado. Consegue compreender? Não tinha nada favorável para mim. E se eu fosse fazer o que era favorável, eu não estaria aqui. Consegue entender, meu irmão? Se eu fosse fazer o que me daria glória, o que me daria recursos financeiros, eu não estaria aqui. E o que nós precisamos? Sempre lembrar de ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. E posso dizer para você também que toda vez que eu deixei de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, no aparente lucro, no aparente benefício, eu quebrei a cara. Por quê? Porque não vale a pena. O que vale a pena é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes eu converso com os obreiros que faz a recepção dos visitantes na igreja, e quase todos eles falam: estou procurando uma igreja que me agrade. Eu vim hoje fazer uma visita, eu estou procurando um lugar que eu me sinta bem. Meu irmão, olha o que a palavra de Deus diz. Eu nem fazia parte do culto isso aqui, Mateus, você não tem aí. Põe aí para mim Jeremias 3,15. Jeremias 3,15. Vamos ver se esse povo está sabendo o que está falando, meu irmão. Olha o que a Bíblia diz. Tem aí? Vocês podem ler comigo? Sim ou não? Sim. Vamos lá, no 3, 1, 2, 3.
Você pode ler de novo? Vamos lá. 1, 2, 3. Está aí, procure um pastor que lhe apacente segundo o meu coração. Consegue entender? Mas eles estão procurando. Pastor não se procura, Deus te dá pastor. Amém? Olha para o seu vizinho assim, diga assim: Deus te deu o apóstolo Marques. Diga assim: ele é o pastor que Deus quis para você. Amém, pessoal? E quantas pessoas estão procurando, irmão? Ah, vou ver se aqui me agrada, vou ver se ali me agrada. Aí eu vou lá na Vivendo em Graça ver se me agrada. É diferente se a pessoa falar assim: não, eu vou lá e vou pedir a Deus uma direção, eu quero que Deus confirma no meu espírito. Aí é linguagem de crente. A outra é linguagem de religião. Consegue compreender, pessoal? Meu irmão, o guiado pelo Espírito Santo de Deus está sempre pronto para ouvir a Deus. O que você tem ouvido durante os seus dias de vida? O que você tem levado em conta na hora de tomar decisões? A amizade? O amigo que te falou algo? O vizinho que está falando algo? O colega no serviço que está te dando uma mensagem? É uma mensagem que você viu aleatória? Ah, eu vi uma mensagem lá no Facebook. Meu irmão, presta atenção, ouça quem cuida de você. Ouça quem tem responsabilidade espiritual com a sua vida. Dobra o joelho e fala com Deus. Consegue compreender assim ou não? Então tem crente hoje que ouve tudo, meu irmão. Parece aquele passarinho de boquinha aberta que a mãe vem lá e joga tudo na boca dele, ele come. Daqui a pouco vem e joga coisa azeda, ele está comendo, está passando mal. Consegue entender? Está jogando veneno, ele está comendo. Por quê? Porque ele gosta. Não é porque ele quer seguir a Deus. Consegue entender? Ele não quer seguir a Deus. Meu irmão, tem gente hoje que aceita até ser ovelha de pastor de internet, que nem tem responsabilidade espiritual com a sua vida. Se você ligar para ele, ele nunca vai te atender, ele nunca vai falar com você, ele nunca vai orar por você, mas a pessoa está lá. Não, meu irmão, nós temos que ter alianças, nós temos que ter elos, nós temos que ter vínculo. Consegue compreender, sim ou não? Deus é Deus de aliança. Digam glória a Deus. Tem gente, meu irmão, que vive numa verdadeira prostituição espiritual. Sabe o que é prostituição espiritual? Eu vou simplificar para você. Prostituta é de todos e não é de ninguém. Prostituição espiritual é de todos e não é de ninguém. Toda igreja ele visita, mas ele não é de ninguém. É uma prostituta espiritual. Consegue compreender, sim ou não? Tem gente que ainda é mais prostituta espiritual ainda, que paga por uma noite de prazer. Ele paga para ouvir alguém cantar. Ele paga para ver alguém pregar para ele. Ele paga por uma noite de prazer. Isso é prostituição espiritual. Consegue compreender, sim ou não? É isso, meu irmão. Eu não estou falando nada de coisa que tem gasto, não é sobre isso que eu estou falando. Paga por uma noite de adoração. Não pague por uma noite de adoração, meu irmão. Você é a noiva de Cristo. Cristo tem noiva, não tem prostituta, que paga para sentir prazer. Consegue? Vocês ainda me amam? Sim. Eu sei que Deus não fala com a parede. Deus fala com a gente. Se não é aqui, é em casa, mas Deus está falando com alguém específico. Consegue compreender, sim ou não? Então, os guiados pelo Espírito vai se dobrar à palavra de Deus. E os demais? Os demais não, segue a emoção, segue o sentimento, ouve o ímpio, ouve qualquer coisa, ouve vozes estranhas. Cuidado, meu irmão. Ouça a voz do seu pastor. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e segue-me. E segue-me. Gálatas capítulo 5:16. Vamos ler, queridos? Vamos lá. 1, 2, 3.
Percebe, irmão? O apóstolo Paulo frequentemente nas suas cartas vai falar sobre a importância de andar no Espírito. Andar, ação contínua. Repita comigo, andar, ação contínua. Então é como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: digo, porém, tenha uma ação contínua no Espírito. Não é nos amigos, não é nos conselhos, não é nas emoções, não é no sentimento. Amém, pessoal? Quantos casamentos está uma frieza conjugal, uma incompatibilidade, tanto de gênero, incompatibilidade sexual, não se entende em nenhum momento, nem na sala, nem no quarto, nem na cozinha, não se entende em lugar nenhum, é uma incompatibilidade geral. Por quê, meu irmão? Porque é guiado por sentimento, não é guiado pelo Espírito. Ah, mas o Espírito Santo vai me dirigir em tudo? Em tudo, Ele é o Criador. Amém, pessoal? Ele sabe como conduzir a sua vida para que tudo dê certo. Não está legal a sua relação? Você já perguntou ao Espírito Santo o que precisa ser feito? Ao invés de você perguntar sempre ao Espírito Santo, muda ele, transforma ela, muda ela, pergunta: Senhor, o que eu posso melhorar? Me ajuda, me guia, me dê visão, me dê entendimento. Porque, meu irmão, não estou dizendo que o outro não esteja errado, mas viver a vida inteira terceirizando responsabilidade, isso é coisa de religioso. Consegue entender assim ou não? O religioso sempre terceiriza a responsabilidade, o cristão não. O cristão faz igual o filho pródigo, preste atenção: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra ti e contra os céus, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Percebe? Ele não diz: estou aqui porque meu irmão lá em casa ficava me perseguindo, eu vou chegar lá para o meu pai e vou dizer: sabe por que eu saí, pai? Porque o irmão mais velho me humilha, o irmão mais velho me despreza. Não, ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra ti. Consegue compreender, sim ou não? A mulher do fluxo de sangue, o que ela disse quando Jesus perguntou: quem me tocou? Ela disse: eu te toquei, Jesus, porque eu dizia comigo, se eu simplesmente, se eu não tenho terceirizar a responsabilidade, se eu tocar nas suas vestes, a responsabilidade é minha de tocar. Quantos crentes estão dizendo: a responsabilidade é do pastor, o obreiro, o irmão, o outro não me ajuda, não tem isso na igreja, não tem aquilo, porque você que viu, não tomou atitude de se levantar e fazer. Você que viu, só quis apontar o dedo, em vez de levantar e falar assim: não, se eu estou vendo é porque Deus quer que eu faça algo. Mas você é uma pessoa egoísta que não faz. Amém, pessoal? O egoísta é assim. Está faltando, e por que você não fez? É tão fraco que prefere pegar o feito. Percebe o egoísmo? Eu quero o feito, eu não quero trabalho, eu quero ser servido. Vai passar a vida como bom crente, mas lá no dia vai falar: mau e negligente servo. Eu te dei um talento e você enterrou. Porque se você viu algo que precisa ser feito, é porque você tem um talento. Mas ao invés de arregaçar as mangas e multiplicar o talento, você prefere enterrar e se omitir e ficar terceirizando. Deus está falando com gente específica aqui hoje. Estou sabendo de nada, mas o Espírito Santo está sabendo. Consegue compreender, sim ou não? Então nós temos que entender, meu irmão, que ser guiado pelo Espírito Santo é agir à altura da palavra, é fazer o que Deus fala para fazer. Amém, gente? É agir conforme Deus manda agir. Se eu quero ser abençoado, eu devo, antes de tudo, ser guiado pelo Espírito. Moisés nasceu,
havia uma perseguição, que os meninos deveriam ser mortos. Digam comigo, os meninos deveriam ser mortos. Essa perseguição se dá até o dia de hoje. Até o dia de hoje querem se matar as crianças. Estão me compreendendo? E justificam a morte das crianças a qualquer coisa. Como está agora para aprovar no Congresso. Não faz nem parte da mensagem, mas já que Deus está falando, Deus sabe o que está fazendo. Amém? E o pior que tem até crente que concorda. Consegue entender? Ah, mas no caso de estupro eu concordo. O estuprador fica 5 anos preso e a criança condenada à morte, o inocente que não fez nada. Que lindo o seu pensamento. Ah, mas ela vai sofrer 9 meses, 9 meses passa. Amém, pessoal? Entende, pessoal? Já imaginou José mandando Maria abortar? Não é meu? Aborta. Não é mesmo? Sim ou não? Sim. Percebe, meu irmão, que cristianismo é muito mais do que a palavra ser gospel. Você entendeu? Percebe? Então, desde sempre, o diabo mostrou que odeia criança. Desde sempre. Entende? Moisés nasce, havia uma lei para que matasse os meninos. O que fez a mãe de Moisés? Diga, foi guiada por Deus. Ela segura o seu filho e diz: não vou permitir que matem o meu filho. Tinha uma lei. Desobedecer aquela lei significava um crime que jamais seria perdoado. Mas aquela mulher tinha um Deus. E ela foi guiada por Deus. Como estavam as emoções dela? Como estavam os pensamentos dela? Quantos conselhos talvez não deram para ela, dizendo: olha, é melhor você cumprir a lei, porque senão vai te acontecer algo pior. Como se esconde o choro de uma criança recém-nascida? Imagina aquela mulher, quando veio no coração dela, é o seguinte: esconde o seu filho. Como se esconde? Mateus, consegue esconder o choro do Rian lá de madrugada? É uma luta, né, irmão? É uma luta, mas vai passar, fica tranquilo. Daqui a pouco ele está igual o Raul aqui na igreja, fazendo a obra. Quando você vê, fala assim: meu Deus, estou velho. Mas amém, glória a Deus por isso. Então, irmãos, como se esconde o choro de um recém-nascido? Percebe tudo que tinha para que a mãe de Moisés entregasse ele, cedesse? Diga comigo, mas ela foi guiada por Deus. Amém, pessoal? Deus a direcionou, ela segura esse filho no colo e Deus dá a direção. Coloca ele próximo ao rio. Ela perguntou por quê? Ela ficou falando: não, mas meu filho pode ser devorado por animais, por crocodilo pode sair desse rio aqui, matar o meu filho. Ela sabia de uma coisa, que ou ela soltava o filho nos braços de Deus,
ou segurava o seu filho morto nos seus braços. Soltar nos braços de Deus é soltar no braço do nada, porque Deus não estava ali para dizer, me dá ele. Deus estava ali dizendo, põe ela perto do rio. Ser guiado pelo Espírito é isso. Tudo parece que vai perder, vai dar errado. Traz isso para o seu casamento. Policia tanto o marido, policia tanto a esposa, fica tanto no pé que o casamento fica pesado. A pessoa fala, Deus, me tira desse fardo, eu não respiro. Quer segurar tanto, meu irmão, que na verdade não tem. Mas se solta confiando em Deus, tem porque decidiu estar, decidiu ficar, decidiu estar junto. Digam glória a Deus. Decidiu é uma atitude, não é uma falta de opção. Digam glória a Deus. Querido, se você não consegue confiar em Deus, busca hoje à noite isso. Pai, me ajuda a confiar em Ti. Eu não preciso estar policiando, eu não preciso estar no pé, eu não preciso ter essa vida louca, essa vida pesada. Não, Senhor, eu quero ter paz. Amém, pessoal? E se eu perder a posse? Se perder não era seu, irmão. Compreender sim ou não? Ah, mas eu não quero perder. Percebe que é mais problema seu do que do outro? É você que tem problema. Confia no Espírito de Deus. Moisés solta o menino lá. Aliás, a mãe de Moisés solta o menino lá. A filha de Faraó vai tomar banho no rio e escuta o choro. Como que não escutou? Como que os guardas que estavam à procura, à caça dos meninos hebreus para matar, não encontrou ele? Quando nós confiamos na direção de Deus, tudo que tem para dar errado, não dá. E o contrário, quando nós não confiamos, tudo que tem para dar certo, você é surpreendido com um erro. Como que deu errado? Não tinha, nos meus cálculos, não tinha possibilidade de dar errado. Por que, irmão, deu errado? Porque a confiança estava em mim e não em Deus. Confia no seu Deus, meu irmão. A filha de Faraó escuta o choro do menino, manda chamar o menino, vê o menino, se encanta por ele e diz, esse não morre. Diga comigo, livramento de Deus. Amém? Amém? E aí? Como amamentar esse menino agora? Havia uma lei que o menino hebreu tinha que morrer, não tinha? Mas agora era a filha de quem fez a lei que estava com o menino. Diga comigo, Deus sabe como agir. Amém, pessoal? Confia no seu Deus, descansa, meu irmão, para de ansiedade, que nem diz a minha mãe, para de fazer estripulias, sossegue em Deus, acalma o seu coração, para de achar que o milagre está lá, que o milagre está do outro lado. Jesus diz, quando você pensar que eu estou aqui ou lá, foge daí e de lá, porque eu não estou lá. Amém, pessoal? É aqui que você tem que encontrar Deus. É dentro de você que você tem que encontrar Deus. É a hora que você para, que você tem que encontrar com Deus. É a hora que você olha para dentro de você, que você tem que ouvir a voz de Deus. Então não é aqui ou lá, é aqui, irmão. Bate a mão no seu peito e diga, é aqui que eu tenho que encontrar Deus. E aí a filha de Moisés fala para as servas, vai lá no meio das mulheres hebreias e vê quem tinha filho lá e traga ela para amamentar esse menino.
E quando foi lá, meu irmão, bateu na porta de quem? Da mãe, irmão. Isso não é história da Disney. Amém, pessoal? Não é Bíblia Sagrada, meu irmão. Digam glória a Deus. Não é historinha da Cinderela que a gente sabe que é mentira. Não, é fato. A Bíblia está narrando um acontecimento. Digam glória a Deus. A mãe do menino vem, meu irmão. Aí acontece além do que imaginamos ou pedimos. Eu vou pagar um salário para você amamentar o menino. Ela mal podia imaginar que estava pagando um salário para a mãe do menino amamentar o menino e cuidar do menino. É ser guiado por Deus. Seja guiado pelo Espírito. Deus falou o que queria falar, acabou a mensagem. E eu confesso para você que se você puder ver meu esboço, não era nada disso que eu ia falar. Mas o Espírito Santo falou o que vocês precisam ouvir. Talvez alguém está passando por isso. E quem não está passando, receba no seu espírito para que você alinhe os seus pensamentos e quando porventura for passar, tenha direção para não derrapar e para não se perder no caminho. Aplauda mais uma vez Jesus. Vamos se colocar de pé, em nome de Jesus. Se coloque de pé, feche os seus olhos. Pai querido e Pai amado, Deus, ouvimos a sua voz, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor falou conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu espero, ó Deus, que todos aqui tenham tomado a mesma atitude que Samuel. Samuel, quando ouviu a sua voz, mesmo sem entender, ele disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E é bem assim, ó Deus, às vezes, ao ouvirmos a sua voz, não entendemos muito bem. A princípio parece, Senhor, não fazer muito sentido, mas nós estamos prontos para te ouvir, porque eu sei que amanhã, Senhor, quando nós precisarmos disso, nós vamos entender porque o que o Senhor falou conosco hoje. A tua palavra diz que não acontece nada sem antes ser avisado pelos seus profetas. E eu sei, Deus, que o Senhor não deixa que nada ocorra sem antes dar direção. Eu sei, meu Deus, que o Senhor não deixa que nada aconteça sem antes nos dar um entendimento de como agir, para que quando acontecer, nós venhamos sobressair. Nós venhamos, Senhor, desfrutar do que o Senhor tem para nós. Fale com teu Deus, querido. Enquanto eu falava, Deus falava com você. Se você está andando segundo conselhos de amigos, peça perdão a Deus agora e faça um compromisso de parar com isso. Se você está ouvindo os colegas, se você está ouvindo vozes estranhas, peça perdão a Deus agora. Deus não falou aqui para que você se perca, Deus falou aqui para que você corrija a rota. Deus falou aqui para que você corrija o caminho. Deus falou aqui para que você retome a sua posição. Acredite que é Deus falando com você, Ele te ama. Não desperdice esse carinho e esse amor de Deus. A sua palavra demonstra o cuidado que Ele tem com cada um de nós. Sabe, de repente, essa palavra até te feriu, porque tocou no que você está fazendo.
mas faça como Davi. Davi, ele diz: fira-me o justo, fira-me, e isso será como benefício. Às vezes a palavra vem e fere, porque ela toca no que nós estamos fazendo. Ela decepciona a gente, porque a gente acha que está fazendo a coisa certa, e ela vem dizendo: você está errado. Mas sabe, ela é como um médico que corta a carne para tirar o tumor. Ele fere, sim, ele vai ferir, mas esse ferimento é para trazer cura. E é assim que Deus faz. Às vezes quando Ele fala e toca o dedo na ferida, Ele não toca para aumentar a ferida, mas para arrancar essa ferida, esse câncer que está te corroendo. E se você não permitir que Ele te cure, Ele vai matar a sua vida espiritual, Ele vai matar o seu relacionamento, Ele vai matar a sua comunhão. Volte agora. Volte, fale com seu Deus. Fale com teu Senhor, Ele está aqui para lhe ouvir. Sabe, de repente você vive dentro do seu relacionamento exatamente como a palavra diz, mas você percebe que Deus não tratou os cônjuges, a menos que Ele esteja aqui, mas tratou nós que aqui estamos. Tratou nós. Fale com seu Senhor agora. Fale com teu Senhor.